Boa tarde. A gente já pode retomar agora depois do almoço. A gente ainda tem algumas pessoas faltando, mas acho que a gente já pode começar a discussão mesmo assim. Então, queria agradecer a presença de todos vocês. A gente vai começar agora a mesa que chama Controle Social, Ferramentas e Casos Práticos. Eu queria convidar para a mesa o Guilherme Canella, da Unesco, o Arthur Massuda, da Artigo 19, o Marlon Reis, do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. A gente ainda vai ter na presença nessa mesa da Vânia Vieira, que é diretora de Prevenção e Combate à Corrupção da CGU, Controladoria Geral da União, e da Daniela Silva, que é da Transparência Hacker. Elas devem estar chegando, elas foram comer alguma coisa rapidinho. Bom, acho que a gente já pode começar com quem está aqui presente. Eu vou começar passando a palavra para o Guilherme, para a gente começar a conversar sobre... A ideia dessa mesa é que a gente discuta um pouco as ferramentas práticas do controle social, que a gente teve avanços no Brasil hoje. A gente trouxe como exemplos a aprovação da Lei de Acesso à Informação, que foi recentemente sancionada pela presidenta Dilma, os portais de transparência dos municipais e nacional, a parceria por governo aberto, que está tendo essa reunião agora aqui no andar de cima. E aí, eles vão, enfim, trazer casos práticos e experiências a partir das experiências deles. Guilherme, pode falar. Boa tarde a todos e a todas. Só peço que alguém vai pôr, né? Bom, enquanto a tecnologia se acerta, eu, na verdade, vou falar de algo que une várias das questões que a Bettina acabou de mencionar. Tem como fio condutor a lei de acesso, mas também tem governo eletrônico, mas também tem governo aberto, e como é que esses elementos se colocam de uma perspectiva mais ampla do sistema das Nações Unidas para a melhora do que a gente chama de boa governança, mas é um conceito que evidentemente engloba o conceito de accountability, que evidentemente tem uma relação muito próxima com essa ideia de controle social, que, como vocês devem saber, é uma expressão muito brasileira, né? Muito aportuguesada. Se vocês dizem social control em inglês, não quer dizer absolutamente nada, né? As pessoas não conseguem entender o que isso significa. Então, na verdade, como é muito difícil, assim como é difícil traduzir controle social para o inglês, é muito difícil traduzir accountability para o português. Eles não são exatamente a mesma coisa, mas são primos muito próximos, é um pouco sobre isso que eu vou falar. A ideia central é que esses elementos constituidores de potenciais políticas públicas, que por sua vez serão ferramentas de accountability, de controle social, dois elementos centrais dentro dessas políticas são as políticas de acesso à informação e de transparência. Obrigado. E para nós, na verdade, esses elementos são elementos fundamentais de qualquer política de desenvolvimento no conceito amplo, né? Então, por isso o título aí da minha fala é isso, né? Que o acesso à informação e à transparência são caminhos fundamentais para políticas de desenvolvimento. Agora, vamos ver se eu sei mexer aqui. Muito bem. É bem simples. Bom, rapidamente sobre por que a Unesco está envolvida nessa discussão. A Unesco é a agência do Sistema das Nações Unidas que trabalha com 5 grandes áreas de mandato, como vocês devem conhecer: educação, ciências, cultura e comunicação e informação. E uma dessas áreas é exatamente a área que trabalha com a importância do direito à informação para a garantia dos direitos humanos e a consolidação das democracias, que é a área que eu coordeno aqui no Brasil. E é daí a nossa relação específica com essa agenda. Muito bem, então,
dentro dessa grande área de liberdade de expressão, direito à informação, etc., nós trabalhamos com um conjunto de ações que parecem um pouco desconexas, né? Parece um pouco um balaio de gatos. Se vocês olharem lá no site, a gente trabalha com bibliotecário, com arquivista, com professor, com tecnologia, com um monte de coisa. E às vezes é razoavelmente difícil explicar qual é o fio condutor dessa agenda toda. E eu diria que o fio condutor, que é uma questão fundamental para esse debate que nós estamos fazendo aqui agora, é o fio condutor de se tentar reduzir as desigualdades informacionais, tentar reduzir as assimetrias de informação que existem entre nós, como indivíduos, entre diferentes classes sociais, entre os cidadãos e as empresas privadas, entre a sociedade civil organizada e o setor empresarial, e, sobretudo, entre os diversos grupos sociais e o governo. Sem reduzir as assimetrias informacionais, a gente não consegue fazer controle social. A accountability será tanto maior quanto menor forem as assimetrias informacionais. A ideia, né, de que vocês devem conhecer por aí, de que a luz do sol é o melhor desinfetante, é uma ideia de diminuição de assimetrias informacionais. Quando você transforma as coisas em obscuras, elas levam a uma dificuldade de se controlar o governo, de se ter uma efetividade das políticas públicas. Então esse é o grande foco. E aí, evidentemente, aqui nós vamos falar de grandes políticas públicas de redução de assimetrias, mas nós podemos trabalhar isso com o jornalista, podemos trabalhar isso com o professor, podemos trabalhar isso com todos os agentes que nós chamamos de gatekeepers da informação. Então vocês vejam aí algumas epígrafes que exemplificam essa ideia, né, de que a informação é o oxigênio da democracia, a frase do Madison de como é que para a Constituição da democracia norte-americana esse elemento sempre foi um elemento central desde o início, a importância da imprensa aí para garantir os direitos humanos e das políticas. Adiante, por favor. Eu aqui. Bom, desnecessário dizer, mas só para recapitular, imagino que outros vão falar, a legislação internacional, na qual a Unesco é uma das agências responsáveis por garantir a execução, ela está cheia aí de elementos que ratificam a importância do acesso à informação no âmbito dos Estados nacionais, dos Estados-membros dessas organizações. Bom, e para que isso é fundamental e o que isso está correlacionado aqui com o nosso debate de hoje, né? Dentre esses vários elementos que estão aí assinalados, né, de que a informação é poder, de que a informação é bem público, de que ela é fundamental para um debate público informado, de que ela diminui uma cultura do rumor, de que ela ajuda a combater corrupção, aumentar a accountability, vocês vão ver que são várias palavras-chave que são centrais na construção do conceito de controle social ou de accountability. Mas se eu tivesse que escolher um elemento aí, é o elemento de entender que a informação precisa ser tratada, toda a informação produzida pelos governos, como um bem público, como um public good, assim como é a água, o petróleo, o pré-sal, não sei o quê. Parece trivial, mas é muito difícil de entender desta forma. Em geral, a informação, desde grandes conjuntos informacionais, sei lá, o plano plurianual, até o e-mail que a doutora Vânia me envia, ela acaba sendo muito percebida como de propriedade específica daqueles agentes que estiveram envolvidos na sua construção, e não como um bem público do taxpayer, do contribuinte. E evidentemente que essa percepção de não ser percebido como um bem público contribui, infelizmente, para aumentar as assimetrias informacionais e para dificultar o uso da informação para o que a gente está chamando aqui de controle social. Então, nesse sentido, a gente trabalha o conceito de informação e de acesso à informação como um direito humano fundamental, que vai muito além do combate à corrupção, assim como o controle social também tem que ir muito além da ideia de combater corrupção, né? Evidentemente que o controle social é importante para combater a corrupção, mas também é importante para garantir qualidade das políticas públicas, mesmo que não haja atos de má-fé, mesmo que ninguém esteja embolsando a grana. É importante que a gente faça controle social para também ter qualidade das políticas públicas, por mais que haja boa-fé no uso dos recursos, né? E aí é nesse sentido que essas políticas de assimetria informacional, de redução de assimetria informacional, elas estão relacionadas à garantia de outros direitos humanos, e aqui está a sua base fundamental, né? Não por outra razão
esse direito está inscrito na Constituição brasileira no capítulo das garantias fundamentais. Então, muito simplisticamente, a ideia é que a garantia do acesso às informações produzidas pelo Estado e outros agentes, ela leva a um empoderamento da população, que por sua vez é o que garante uma participação qualificada na vida da cidade. Esses vários instrumentos que a gente tem, orçamento participativo, não sei que outro, todos eles são muito importantes e devem existir de qualquer jeito, quanto mais melhor, mas eles serão tão mais eficientes quanto mais a população estiver empoderada para usá-los, e para isso ela precisa de informação. Porque senão as pessoas continuam pedindo mais uma quadra de esporte, mesmo que já tenha 53 naquele bairro, né? Essa ideia de participação, ela tem que ser olhada também a partir do momento em que as pessoas efetivamente saibam quais são as emergências, prioridades, etc. E a política pública não pode ser dependente o tempo todo e 100% de uma participação direta desinformada, porque se as pessoas disserem que não querem que os filhos sejam vacinados, o Estado não pode aceitar esse tipo de proposta, né? Então, nós temos que ir com cuidado nisso. E, evidentemente, que as pessoas só pedem uma coisa dessa por desinformação, por não ter acesso aos elementos fundamentais. Mas a sequência é por aí, né? Evidentemente que a gente pode olhar esse mesmo esquema por um olhar muito mais pragmático da gestão pública, mas no fundo quer dizer exatamente a mesma coisa, que transparência leva a menores custos transacionais da execução das políticas públicas, portanto mais eficiência, portanto maior desenvolvimento humano. E essas coisas que eu estou dizendo aí, na verdade, elas são, eu não vou trazer as continhas, mas há um razoável conjunto de equações econométricas e dados e evidências que têm demonstrado isso daí mundo afora. Enfim, os próprios trabalhos do Stiglitz que levaram ao Prêmio Nobel de Economia são bastante nessa direção. Muito bem, como é que essa coisa tem funcionado mundo afora em termos de grandes volumes de relação de sociedade e Estado no uso de mecanismos e políticas de redução de assimetrias informacionais, sobretudo de leis de acesso à informação? Então, vocês têm aí alguns números, né? No caso do Reino Unido, nos primeiros 3 anos da lei de acesso, houve 200 mil pedidos. No caso da Tailândia, foram 500 mil. Nos Estados Unidos, no ano 2000, que tem várias contas parecidas, estou usando isso como um dado de comparação, mas se vocês entrarem, vocês têm dados atualizados ano a ano, 2 milhões de pedidos de acesso, a um custo de 250 milhões de dólares, depois eu vou falar sobre isso. No caso do México, interessante perceber que um volume muito grande dos pedidos tem a ver com melhorar a atividade econômica, que é um outro elemento fundamental de controle social, de accountability. E no caso da Índia, lembrando as proporções da população indiana, 8 milhões de pedidos de acesso de informação por ano ao governo, né? Pode parecer assustador, mas lembre-se que além da população grande da Índia, a Índia tem 32 milhões de funcionários só federais, né? Então, não fiquem com pena deles, que eles estão contra quem fazer isso. Voltando à questão do custo, um outro elemento fundamental dessas políticas aí bem-sucedidas de accountability, que tem a ver com redução das assimetrias, é que é importante a gente ter em mente que essas coisas não são de graça, né? Do lado do Estado, da boa governança, fazer boa governança não é só uma liberdade negativa, que simplesmente você diz agora temos acesso e não há estruturas efetivas para que isso aconteça. Em vários países, existem 90 países com leis de acesso à informação. Em muitos deles, infelizmente, as leis não funcionam, porque não houve estruturas específicas, ou seja, orçamento, gente, etc., para que isso aconteça. Então, do lado das estruturas estatais, é preciso ter investimento público para que seja possível uma política eficiente de accountability ou de controle social. Bom, então, rapidamente, quer dizer, o que é esse modelo que eu acabei de falar, questões sociais, rapidamente, né? No centro dessa história, evidentemente, que tem que ter um modelo institucional de qual é a política que se deseja ter. Em vários países, inclusive no caso brasileiro, esse modelo institucional em geral é uma lei. Nos países de common law não necessariamente, mas aqui é uma lei que acabou de ser aprovada, no caso brasileiro, felizmente, é sancionada há menos de 2 semanas exatamente, 18 de novembro. Essa política que existe na Suécia desde 1766, portanto é um luxo, né, quase 300 anos,
ela ganha uma nova dimensão, sobretudo em países continentais com grandes populações, como o que está ali em azulzinho, que eu não sei se é tão fácil de ver, que são as possibilidades ofertadas pelo governo eletrônico, né? E aqui a gente fala de diferentes vertentes. Alguém aqui vai falar de governo aberto e das várias ferramentas. Evidentemente que a Suécia, há 300 anos atrás, e mesmo hoje com 9 milhões de habitantes, é uma coisa fazer esse tipo de política lá, outra coisa é fazer num país com 200 milhões de habitantes, 1 milhão de funcionários públicos federais, etc. Mas com as políticas de governo eletrônico, isso fica muito mais factível do que era há 20, 30 anos atrás. Em torno dessas duas questões centrais, a política institucional e as possibilidades abertas pelo governo eletrônico e todas as suas consequências, nós temos uma série de outros condicionantes que são importantes. É preciso ter uma boa política de arquivos, quer dizer, você não consegue ofertar uma informação que você não tem, que você não arquivou adequadamente. E aí, evidentemente, não pense em arquivos, aquela coisa de guardar mapa velho, de Dom João VI, que também é importante. Mas os arquivos de ontem, de hoje e de amanhã, os arquivos digitais, enfim, essa coisa toda que vocês sabem da nossa própria experiência pessoal, o quanto que é difícil fazer, né? A gente vai jogando tudo lá no C, depois ninguém mais sabe onde está, aquelas coisas e tal. Então, isso é uma coisa fundamental. A outra coisa é as políticas de gestão da informação e do conhecimento. A gente já está fazendo cada vez mais gestão da informação, a gente cria grandes repositórios de dados, etc., e a gente faz muito pouco gestão do conhecimento. A gente junta muita coisa, mas depois não sabe, quando eu estou falando a gente, estou falando do governo, né? Depois a gente não sabe exatamente como é que a gente transforma aquilo em conhecimento, isso é fundamental. Depois a política de como comunicar isso eletronicamente, né? Os nossos portais dão conta de atender as diferentes necessidades, dos diferentes perfis, dos diferentes públicos. Um elemento fundamental é a constante capacitação do funcionalismo público. Não é trivial fazer essas coisas que nós estamos dizendo, demanda uma nova cultura, um novo pensamento, etc. Ainda que haja alguns colegas que não acreditem, né, na importância da capacitação nisso, como vimos essa semana. A outra coisa é a produção de informações sobre o governo. E aí vai. Tem dois elementos ali no final, que eu não vou entrar em detalhes, porque eles são quase óbvios, é que se a gente fundamenta muito essas coisas em uma política que claro, é central, de governo aberto, de governo eletrônico, nós não podemos esquecer para que de fato que o controle social e a accountability sejam universalizados, nós precisamos também ter uma política universal de inclusão digital, né? Porque nós não podemos construir toda a política governamental em cima de acesso eletrônico, mas uma parcela significativa da população não consegue fazer isso. Então, nós não podemos ser ingênuos também de que isso está sendo universalizado sem que esteja universalizada a inclusão digital. Acho que eu tenho aí, se não estou falha, minha conta tem 2 minutos. Os dados que estão disponíveis, que não são tantos assim, infelizmente mostram um cenário de acesso e de assimetria informacional bastante grave. Vocês vejam que as pesquisas que a Abrage faz todos os anos, que eles chamam de mapa de acesso, mostram um perfil de resposta dos diferentes órgãos públicos a informações triviais muito baixo. Né? Enviam perguntas sobre quantas foram as diárias dos presidentes dos tribunais de justiça, e os caras dizem que não pode, porque isso não pode entregar qual foi a diária, porque isso é segurança nacional. Quanto é o número de presos nos penitenciários dos estados, não conseguem ter essas informações. Então, nós ainda, quer dizer, esses dados da Abrage mostram ainda um perfil muito complicado de acesso, portanto, uma simetria informacional muito grande. Mas o contexto recente, ele é alvissareiro, na verdade, ele não é o contrário. Então, tem a sanção da Lei Geral de Acesso à Informação, mas também tem a lei do Capiberibe, tem um exemplo interessante na Prefeitura de São Paulo, com o Portal da Transparência e Divulgação dos Salários dos Funcionários Públicos, tem decisões do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, que também vão nessa direção. E mais importante do que tudo isso, tem um debate cada vez maior no Brasil, talvez como nunca foi no passado, sobre transparência. E esse debate, essa percepção da necessidade de se ter transparência, seja a câmera de alguém lá no estádio que está sendo construído 24 horas, seja agora a discussão de Twitter sobre o trânsito de São Paulo e as pessoas mandando imagens de agentes de trânsito descumprindo a lei de trânsito o tempo todo. Agora mesmo eu estava vendo no Estadão uma incrível aí. Isso tudo é consequência de um movimento que a minha impressão é que não veio para ficar, da importância da transparência e das pessoas circularem essas informações.
E para terminar, nós não podemos esquecer de uma série de questões que são fundamentais aí nesse processo, que eu tenho certeza que os colegas vão trabalhar, é que há aí um conjunto de novas possibilidades ofertadas pela tecnologia. Então, fazer governo eletrônico por telefonia móvel, por redes sociais, a integração de portais do governo, todas essas questões podem colaborar muito. E ali no andar de cima, agora tinha exemplos muito interessantes na última sessão, exatamente de como governos de outros países estão fazendo uso dessas possibilidades para aumentar a transparência total. É isso, obrigado. Obrigada, Guilherme. A gente vai abrir para perguntas depois. Primeiro, a gente vai fazer uma rodada inicial aqui com todos. Eu queria também agradecer a participação da Vânia Vieira, da CGU, que chegou agora, e da Daniela Silva, da Transparência Hacker, que chegaram agora. A próxima apresentação era da Vânia, mas como a gente está colocando a apresentação agora, eu vou pedir para o Marlon falar antes. Pode ser, Marlon? Então, Marlon Reis, por favor. Boa tarde, e agradeço em nome do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e meu próprio nome pelo convite, pela oportunidade de dialogar com vocês sobre esse verdadeiro case que nós temos no Brasil, que é a aprovação de uma rara lei de iniciativa popular, especialmente com esse escopo. Dentro daquilo que foi possível compreender, da expectativa da organização do evento para a nossa participação, eu separei alguns temas que podem ser interessantes para um debate e, de fato, tentar, pelo menos, trazer algumas reflexões que nós temos feito no movimento de combate à corrupção eleitoral. A primeira delas é sobre a mobilização, sobre a importância e alguns aspectos da mobilização social. Nós trabalhamos muito com mobilização no movimento e acreditamos muito, investimos muito em mobilização de base. Tanto que se trata não de uma entidade em particular, mas de uma rede. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral ele já foi concebido em 2002, quando ele nasceu, como uma rede de organizações. Que eventualmente tem uma entidade ligada a ele, que é a Secretaria Executiva do Movimento, mas que foi criada exclusivamente para funcionar como seu escritório, e não como substituto. A Secretaria Executiva do Movimento não elabora as políticas da rede. Ela apenas serve de base, ela executa políticas definidas pela rede. Embora hoje nós tenhamos, por algumas dificuldades materiais, inclusive, diminuído consideravelmente o tamanho e a atividade dessa Secretaria Executiva. Um problema que eu espero que seja conjuntural pelo qual nós estamos passando, de financiamento. Então, a mobilização social, ela tem dois aspectos que eu poderia pontuar aqui rapidamente. O primeiro é que nós começamos essa mobilização de forma extremamente tradicional. Nada mais de tradicional do que lidar direta ou indiretamente com lideranças sociais, tratando do convencimento, da apresentação de uma proposta para, quem sabe, convencer a fazer um trabalho que é, inclusive, materialmente muito difícil, que é o de coletar assinaturas. Dentro dessa limitação que nós temos, inclusive legislativo, de ter até hoje que coletar assinaturas presencialmente por conta das exigências da Lei 9.709. Isso causou muito trabalho, deu muito trabalho, dá muito trabalho fazer isso. Tem que conversar com entidade por entidade, organização por organização, inclusive discutir, negociar com as organizações, o que é extremamente bom. Quando eu falo que dá muito trabalho, não quer dizer que não seja bom, pelo contrário. Esse é um trabalho essencial. Nós gastamos muito tempo com ele. Algumas organizações, por exemplo, chegaram a colocar obstáculos no próprio projeto de lei, antes do seu lançamento, como requisito. A superação desses obstáculos era um requisito para a participação delas, por algumas especificidades. Uma entidade, por exemplo, aliás, uma grande rede também, se preocupava com o fato de que na redação original da iniciativa popular
havia a possibilidade de que a inelegibilidade decorresse da condenação em uma só instância. E dizia que havia sido deliberado que não participariam da coleta por esse motivo. Só que nós, no movimento de combate à corrupção eleitoral, havíamos decidido que nós queríamos era a inelegibilidade quando a decisão tivesse sido proferida no âmbito de um tribunal. E colocamos uma versão mais radical, digamos assim, justamente para ter o que negociar. E quando isso foi esclarecido, essa rede aceitou participar, né? Inclusive deixando claro nossa palavra de que nós não iríamos lutar pela redação original. Nós tínhamos um texto inicial de debate que previa, obviamente, até por razões lógicas, mais do que a gente pretendia, já que a gente ia para o debate parlamentar, sob pena de chegar com algo já relativamente ameno e depois ainda ter que perder muito, sem ter muita legitimidade para discutir a manutenção do texto, ou então pelo menos sua preservação no nível mais elevado. Então, até esse tipo de discussão teve que haver. O que é natural, é extremamente democrático, e é isso que se enfrenta quando se decide trilhar pelo caminho da pluralidade. Dialogar com cada espaço, antes mesmo do projeto ser redigido, e depois dele ser redigido na busca de outros apoios. Mas a mobilização foi quase o tempo todo presencial, com a internet funcionando exclusivamente para remessa de dados, né, como formulários de coleta de assinaturas. Por outro lado, mais tarde, bem mais tarde, quando estávamos perto de coletar as assinaturas necessárias para a apresentação do projeto de lei, entrou a mobilização online, que foi extremamente enriquecedora. E se não serviu para ativar pessoas, mobilizar cidadãos para a coleta de assinaturas, inclusive por conta da nossa própria inércia, digamos assim, nós não havíamos pensado nessa via das redes sociais como um espaço bom de mobilização. Nós fizemos isso tardiamente, já no final de 2009, quando o projeto estava prestes a ser apresentado ao Congresso. Mas isso se revelou de grande utilidade, porque na mobilização social para uma pressão cívica sobre o parlamento, isso foi absolutamente essencial. E aí nós vimos depoimentos de parlamentares, inclusive aliados, que gostavam da ideia, que vinham nos dizer: olha, avisa que eu sou aliado, que não precisa mais mandar aqueles milhares de e-mails que eu tenho recebido aqui. Então, realmente foi uma coisa impressionante, que foi facilitada extremamente pelas redes sociais. Eu destacaria o Facebook, onde nós chegávamos a ter dia em que nós tínhamos 2.000 pessoas a mais na rede, numa comunidade, num só dia. E o Twitter. No Twitter, em 2 dias, em abril de 2009, em abril de 2010, na tramitação do projeto de lei, nós chegamos a ter 320 mil postagens em apenas 2 dias no Twitter, falando sobre a importância da ficha limpa. Então foi uma incrível, para nós foi de uma relevância extrema, e isso ajudava muito porque a gente percebia, até nas negociações com os deputados, nas conversas com os deputados, a gente percebia que eles estavam sendo tocados por isso. Isso foi um fator decisivo. Não tão decisivo quanto quer parecer também. Outro dia eu lia um artigo de um estudante de pós-graduação da UNB que chegava a afirmar que a sociedade havia compelido o Congresso a aprovar aquela lei, que quase como se nós tivéssemos, quem dera, todo esse poder, assim. Quando, na verdade, o que houve foi realmente um empoderamento da sociedade, também por essas vias. Mas o que se deu com o Congresso foi que daria naturalmente uma negociação, como em qualquer atividade parlamentar. Tanto que nós tivemos, sim, um momento em que nós recebemos interlocutores para dizer que, se não houvesse determinado movimento da parte da sociedade civil, o projeto seria rejeitado. E aí nós ficamos de decidir se aceitaríamos ou não, e o movimento qual era? Era se nós aceitaríamos que fosse possível a concessão de uma liminar para aquele que foi impedido por um tribunal, se ele pudesse demonstrar para um relator num nível superior, num tribunal superior, que ele poderia estar sendo vítima de uma injustiça, ele poderia conseguir uma liminar para concorrer enquanto o recurso era julgado. E aí competia a nós decidir, porque
Porque eles disseram que se nós não aceitássemos, se o projeto tivesse que ir do jeito que estava, eles iriam rejeitar. Nenhum deputado apresentaria, para depois não ficar parecendo que foi depois adulterado e tal. Se era para ter o desgaste de dizer que passou uma versão amena, então eles preferiam o desgaste logo, que era o mesmo, na visão deles. Isso eu estou tentando produzir palavras de 3 deputados que vieram nos dizer isso. Ou, se a gente concordasse com a alteração, o projeto era aprovado. Se a gente não concordasse, eles não alterariam, porque já que eles passariam por um desgaste, então eles passariam logo com o desgaste de rejeitar o projeto de lei. E aí dava na mesma. Então, o projeto acabou passando porque nós fomos capazes de negociar. Nós vimos que dava para aceitar, não sem muito trabalho, porque tivemos que ter muitas reuniões entre nós mesmos até decidir que dava para aceitar, até fazer nossos cálculos jurídicos também. E vimos que o que estava em jogo era algo que era possível aceitar. Então, aceitamos e por isso passou. Então, não tem essa de que o Congresso foi obrigado a aceitar. Não, o Congresso negociou com a sociedade. O que acontece, e aí é verdade afirmar, é que nesse episódio o Congresso foi obrigado a negociar. Aí sim, no sentido que é absolutamente democrático e cívico. Pela mobilização, o Congresso foi forçado a parar para dialogar. Em outras circunstâncias, nós sabemos que essa matéria não teria sido votada, porque havia simplesmente 13 outros projetos de lei, o mais antigo, de 1993, tratando desse assunto. Então, não é verdade, não passaria. Os projetos existiam lá, os montes, e não tramitavam. Um com parecer favorável datado de 1993, na Comissão de Constituição e Justiça, e nem por isso jamais foi e nem iria a plenário. Se não fosse, e é uma coisa bastante simbólica isso. Eu acabei me perdendo no início da marcação. Eu queria ver como é que está aí. Estou na metade do tempo. Então, nós vimos que tinha eu estava falando sobre a negociação. Então, o que aconteceu nesse episódio, então, reafirmando, é que o Congresso teve que parar para dialogar. Esse parar para dialogar não significava que necessariamente teria que aprovar. Porque nós já temos visto a capacidade do Congresso de votar de forma contramajoritária, digamos assim, quando bem entende, e é comum fazer isso. Em episódios recentes aí, tristes, como esse último de uma deputada federal, do Distrito Federal, em que não há dificuldade para o Congresso de votar contra uma imensa maioria da sociedade. E nesse caso também não seria diferente. Passou porque houve energia por um lado, para que passasse por outro a capacidade de dialogar no sentido da descoberta de caminhos. Uma coisa que eu queria pontuar também é sobre a construção do direito a partir da mobilização. Existem setores, por exemplo, dentro do Supremo Tribunal Federal, que até desdenham, falam com desdém e não sentem a necessidade de ser muito, digamos assim, diplomáticos, no desdém que demonstram com a possibilidade de as ruas influenciarem de alguma forma o direito. E tem uma escola que se fundou na UNB, que era do direito achado na rua, que às vezes é mencionada como se fosse uma galhofa. E esse é um caso exatamente de direito achado na rua. Eu estava mencionando, em outra oportunidade, o fato de que no interior da comunidade jurídica, e eu me incluo nisso, era um verdadeiro tabu tratar da possibilidade de não se aplicar o princípio da presunção de inocência a essa matéria. Em 2003, 2004, quando eu comecei a pensar sobre o assunto, a primeira vez que eu ouvi sobre essa tese, me pareceu uma das maiores heresias que eu já tinha ouvido. E quando nós decidimos e amadurecemos bastante nossas reflexões sobre isso, inclusive dentro do ponto de vista da questão dos direitos humanos, porque isso é claro que é impossível não lembrar da presunção de inocência como uma garantia fundamental, um direito fundamental. Então nós pensamos, olha, mas o que justifica a nossa participação nisso? E há toda uma construção jurídica em torno disso, que inclusive reafirma o compromisso das organizações que fazem parte do MCCE com os direitos humanos,
inclusive com esse princípio da presunção de inocência, já que nós nunca quisemos relativizá-lo, nós nunca quisemos diminuí-lo na sua extensão, não estamos pensando em defender a sua abolição, pelo contrário. As entidades que fazem parte do MCCE, em grande parte, lutaram para que ele estivesse concretizado na nossa Constituição, que estivesse presente de forma concreta na nossa Constituição. O que acontece é que ele é um princípio de outro ramo do direito, não é do direito eleitoral. Então, é uma discussão jurídica bastante longa, que não dá para tratar aqui, mas que eu só apontaria o seguinte: nós esbarramos em barreiras, nós paramos em barreiras enormes por conta disso. Porque mesmo os setores socialmente engajados tinham dificuldades de compreender e de aderir à campanha, de participar da campanha, por conta disso. Especialmente os segmentos mais à esquerda, em que há certo confronto com a lei e, muitas vezes, inclusive, participação política de pessoas que estão acostumadas a um nível de confronto com a lei, né, vão mais no limite da lei do que outros movimentos. Esses movimentos tiveram dificuldade muito grande de participar e acabaram participando, alguns deles, depois de compreender o que estava, inclusive, em movimentos camponeses, que é onde havia uma certa barreira para a nossa participação, a nossa penetração. Mas até eles nós chegamos, um final, com um pronunciamento de grandes lideranças favoráveis, depois de compreender que nós não estávamos relativizando nada. Nós estávamos mostrando que princípios se aplicam a cada ramo. Mas o que é interessante nisso é o seguinte: como a mobilização é capaz de construir o direito. Porque da minoria, que eu digo com até, assim, faço questão de registrar, a quantidade de vezes que nós tivemos que nos deparar com situações de completa incompreensão do que nós falávamos, e éramos tão minoritários no meio da comunidade jurídica que parecia, assim, um bando de loucos, como a torcida do Corinthians aí pro Caio, um bando de loucos, né? Que é santista e tem raiva da gente. Mas era um bando de loucos falando de uma tese absolutamente que, isso é uma heresia, isso aí não tem como um jurista vai defender isso. Então, o certo é que essa posição que em 2009 levou, em 2008, não me engano, levou o Supremo Tribunal Federal a afirmar por 9-2 que o princípio da presunção de inocência impedia até mesmo a edição de leis que tratassem do assunto, como foi afirmado pelo ministro Celso de Mello e reafirmado por vários ministros, e por 9-2, agora, há 3 anos, o Supremo afirmou a aplicação desse princípio. Agora nós estamos prestes ao Supremo mudar de opinião, muito perto disso, e avaliamos que ele fará isso. Se as nossas informações de bastidores estiverem certas, a lei vai ser declarada constitucional. Aliás, um receio que a gente tinha, que era o voto do ministro Fux, ele tirou o nosso receio, e nós acreditamos que venceremos por no mínimo 6-4, mas 6-5. Mesmo que a nova ministra vote contra, acreditamos que haja uma vitória. E veja, a Constituição não mudou de lá para cá, não mudou nem mesmo a composição do Supremo, praticamente, foi 1 ou 2 ministros que mudaram. E nós vamos ter quase uma inversão da hermenêutica. E o que mudou de lá para cá? Se a Constituição não mudou, e se a composição do Supremo mudou pouquíssimo. O que mudou de lá para cá foi o direito que mudou. O direito na percepção que as pessoas fazem do direito. E essa percepção que eu posso afirmar foi invertida no seio da comunidade jurídica. Nós que éramos minoritários, hoje nós somos majoritários em qualquer evento jurídico que nós chegamos. E aqueles setores que bradavam contra a lei da ficha limpa e com um eco muito grande, hoje eles são minoritários. Eles têm uma dificuldade muito grande de convencimento. E o que acontece é que fomos capazes de construir tese, mobilizar juristas, conseguir um pronunciamento cada vez mais aprofundado de juristas, tanto renomados quanto não. E no final das contas, hoje nós somos o oposto do que nós éramos há apenas 3 anos dentro da comunidade jurídica em termos de hegemonia. Isso é construção social. Bom, tem várias outras questões, nós podemos acrescentar mais coisas nos debates. Eu pontuaria inicialmente esses 2 aspectos instigantes aí, esses aspectos instigantes de mobilização
e de reconstrução do direito. Obrigada, Marlon. Acho que o Marlon trouxe aí uma perspectiva do controle social como um fator de impacto, né, no próprio sistema jurídico. Acho que é bastante interessante, bastante rico para esse debate. Obrigada. Bom, vou passar agora a palavra então para a Vânia. Acho que a apresentação dela não está legal. Vânia. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiro eu queria me desculpar aqui pelo atraso. A gente está participando ali de um outro evento da Open Government Partnership, né, parceria para o governo aberto, então atrasou lá o final da manhã, a gente almoçou correndo para estar aqui com vocês. Sempre bom ouvir o Marlon, por mais que a gente já conheça a história da ficha limpa, realmente isso renova, acho que as nossas energias e disposição para a gente continuar aí nessa luta, né? Parabéns, Marlon, mais uma vez pelo brilhante trabalho. Então, para a gente falar um pouco sobre a Lei de Acesso à Informação Pública e o grande desafio que teremos agora pela frente para implementar essa lei e fazer com que essa lei pegue no Brasil, é interessante observar que nos últimos dias, a lei foi sancionada, como o Guilherme já mencionou, no dia 18 de novembro último. Nós ainda tínhamos ali um pouco de preocupação, porque, segundo a nossa percepção, a lei ainda e a discussão sobre a sua implementação não tinha entrado na agenda pública e política do país, eu acho, com a merecida atenção que essa lei merece, né, que essa lei deve ter. Se vocês observarem durante toda a sua tramitação no Congresso e depois até um pouco com a própria sanção pelo presidente, o debate em torno da lei de acesso ainda estava muito atrelado à questão da abertura dos arquivos da ditadura. Então, a relação muito forte com a criação da Comissão da Verdade, e isso um pouco nos preocupava, porque talvez estivéssemos ali ignorando ou desconsiderando todo o impacto que essa lei tem para o presente e para o futuro. Mas agora eu acho que nos últimos dias, e o Guilherme, né, talvez ele até já tenha mencionado isso aqui com vocês, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas nos últimos dias, finalmente, acho que a gente pode perceber que o debate do acesso à informação pública como um direito, né, constitucional, um direito fundamental da pessoa humana e como um bem público que como o Guilherme bem ressaltou, ele finalmente começa, eu acho que, ganhar a centralidade e atenção, então, merecida. A gente vê que a imprensa começa agora a cobrir a lei de acesso e cobrar sua implementação. Os órgãos públicos, pelo menos no âmbito federal, a gente já pode dizer isso com tranquilidade, que começam a se preocupar com a implementação da lei. Então, a CGU já começa, a gente tinha até deixado para começar esse trabalho de apresentação e sensibilização dos ministérios em janeiro, mas já estamos sendo demandados, já estamos, então, um pouco desempenhando essa atividade, percorrendo alguns órgãos da esplanada aí, para que a gente possa começar a discutir a implementação da lei. Então, são boas notícias que eu acho que nos traz ali alguma tranquilidade para que a gente possa, então, pensar em garantir a implementação dessa lei no prazo de vacatio que foi previsto, que foi o curtíssimo prazo de 180 dias. Início de maio do ano que vem, sem chances para prorrogação, nós teremos aí a lei em vigor para todos os poderes e para todas as esferas federativas. E aí, o que eu destacaria em termos da lei de acesso? Em termos da lei. Primeiro, a sua abrangência, né? Como eu já disse, o Brasil foi muito ambicioso quando, então, adotou a sua lei de acesso. Demoramos anos para termos a regulamentação do direito constitucional de acesso à informação, mas quando o fizemos, então, eu acho que da forma mais, como eu disse, audaciosa, ambiciosa possível. Vamos, numa só tacada, abranger todos os poderes e todas as esferas federativas. Isso não é comum e talvez o Guilherme possa me dizer que se conhece alguma lei de acesso no mundo que abrange aí
os níveis locais, né, como a gente, e poder judiciário, né, como a gente fez aqui no Brasil. Além disso, nós também, então, pela lei de acesso, estamos cobrindo as entidades todas da administração indireta. Isso significa, então, todas as autarquias, fundações, empresas públicas. Né? Então, todas as empresas, inclusive aquelas que desempenham atividade econômica, e eu estou me referindo a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, tudo, então, está obrigado pela lei de acesso. E fomos além. As entidades sem fins lucrativos que recebem recursos públicos, então as ONGs que recebem recursos públicos também vão ter que obedecer à lei de acesso à informação. A lei prevê uma série de princípios que devem ser observados, mas bem resumidamente. Então, a partir do início de maio, qualquer cidadão, sem necessidade de motivação, ele não vai precisar justificar para que ele quer e o que ele vai fazer com a informação pública, ele passa a ter direito, então, de requisitar acesso a essa informação. E o que é uma informação pública? É simplesmente aquela que não está classificada como sigilosa. Porque se ela não está classificada como sigilosa, segundo as hipóteses expressamente previstas na lei, ela, então, necessariamente é pública e qualquer um pode pedir acesso. E aí, então, você tem isso como a regra basilar dessa lei de acesso à informação. O cidadão, ele terá direito também de receber orientações sobre como exercer esse direito. Isso significa que a administração deverá prestar orientações, apresentar ali para o cidadão diretrizes de como esse direito, então, pode ser na prática exercido. E quando ele não puder ter acesso integral à informação, ele poderá, porque parte dessa informação, né, um longo processo, muitos papéis e tudo mais, se um apenas estiver classificado como sigiloso, ele também tem direito de obter aquela parte não classificada. Uma questão interessante, né? A Lei de Acesso à Informação brasileira prevê que, segundo o princípio dos dados abertos, que a administração pública, na disponibilização das informações, deverá, então, também ofertarem esses dados, essas informações, obedecendo ali os princípios dos dados abertos. Em termos de transparência ativa, a lei prevê um rol mínimo de informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas pela internet. Então, agora, todos os órgãos e entidades públicas deverão divulgar, no mínimo, isso que está previsto aqui, que é, basicamente, né, competências, o quem é quem, horário de funcionamento dos órgãos, recursos, e aí recursos, tanto despesas quanto receitas, a questão de licitações, contratos, com exceção dos municípios com menos de 10 mil habitantes, todos os órgãos e entidades públicas deverão, no mínimo, divulgar isso aqui nos seus sites. Aqui tem uma questão interessante, que é a questão das perguntas mais frequentes da sociedade. Isso aqui é uma forma de induzir a administração pública a, quando ela, então, receber vários pedidos de acesso, ela deverá se antecipar e espontaneamente já colocar isso, então, ali disponível na internet. Por quê? Para que, então, né, se várias pessoas estão pedindo isso, então a gente até um pouco diminui aí a demanda, os pedidos, e já disponibiliza isso livremente para os cidadãos. Em termos de transparência passiva, né, o pedido de acesso em si, ou seja, aqui eu já estou falando de não daquelas informações ali que são gerais, sobre despesas, receitas, contratos, licitações. Aqui eu estou falando do cidadão que quer um documento específico, uma informação específica, ele quer um banco de dados, ele quer uma ata, ele quer uma relação ali de dados, de servidores, alguma coisa. Ele vai poder, então, bater na porta de qualquer órgão e entidade pública e pedir essa informação. Os órgãos terão, no máximo, 30 dias para entregá-lo, porque são 20 dias prorrogáveis por mais 10, sendo que, se essa informação já estiver disponível, ela deverá ser entregada imediatamente. Esse serviço de entrega de informação é gratuito, os órgãos não poderão cobrar por isso, pela prestação desse serviço, né, de oferta de informação, e eles só poderão cobrar pelas cópias dos documentos.
E aqui eu tenho sempre dado esse exemplo que os nossos colegas da Marribos já estão acompanhando um pouco como isso vem sendo feito nos municípios e já nos trouxeram a informação de que há municípios cobrando valores altos, né, pela cópia. Então, há ali já casos de municípios do interior de São Paulo cobrando R$5 por uma cópia de documento, ou seja, o que obviamente restringe o acesso. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado e atenção com isso. Além disso, todos os órgãos e entidades deverão criar um serviço de informação ao cidadão, um SIC, que é essa interface, essa primeira porta de entrada dos pedidos. Então, vamos pensar aí que será lá um protocolo que vai receber os pedidos e vai também ter a função de orientar o cidadão sobre como exercer esse direito. Isso vai ter que ter em todos os órgãos. E como eu disse, pedido não precisará ser motivado. Ninguém vai poder perguntar para o cidadão por que ele quer. Já a decisão negativa da administração, ou seja, quando a administração não entregar a informação pedida, aí sim ela terá que motivar porque não fez. Em termos de recurso, aqui é importante destacar que a Lei de Acesso à Informação, ela só prevê, e não podia ser diferente por questões legais, constitucionais, a instância recursal para o Poder Executivo Federal. Então, no âmbito da administração federal, a instância recursal será a CGU para os casos de recursos que a gente tem chamado de forma, e quando a gente tiver, então, recursos de mérito, seria, então, ou para o ministro de Estado da área, ou, então, para uma comissão de reavaliação das informações que deverá ser criada e será composta por ministros. Aí, isso aqui, como é que vai funcionar, né? Tem como eu voltar? Eu acho que voltar não tem como. Aqui, como eu já disse, o cidadão, ele deverá, isso é um direito dele, ser informado, receber informações sobre como proceder em caso de negativa de acesso. Se ele pode entrar com recurso, para quem que ele vai apresentar esse recurso, qual que é o prazo para ele poder, então, interpor o recurso. Além disso, ele, como eu disse, terá que ter o inteiro teor da decisão negativa para que ele possa formular o seu pedido. E o primeiro recurso cabível nos casos de negativa de acesso é para a autoridade imediatamente superior àquela que negou a informação. Então, o cidadão pediu, essa informação não foi entregue, então foi lá um diretor, um coordenador, um gerente que negou essa informação formalmente, né, vamos lembrar assim, ele primeiro recurso para a autoridade imediatamente superior. Vocês podem imaginar, é difícil para o cidadão conhecer a estrutura hierárquica e organizacional dos órgãos. Por isso que será tão importante que esses SICs funcionem bem. Aí entra toda a questão da capacitação do funcionalismo público, para que então o cidadão seja bem orientado. Olha, agora você então vai entrar com recurso aqui para essa autoridade. Então, é isso que se espera. Então, ele não conseguiu, nessa autoridade que era ali imediatamente superior, ter o pedido dele resolvido. Então, o que ele ainda pode fazer? Olha, algumas exigências da lei não foram cumpridas, como, por exemplo, né, prazo, a autoridade simplesmente ignorou o pedido, não cumpriu o prazo, ou então a decisão que negou, ela não indica a autoridade para quem ele pode recorrer, ou então eu pedi uma informação que eu sei que é pública, que não está classificada como sigilosa, mas mesmo assim me negaram, ou seja, descumprimentos formais da lei, exigências que estão ali expressas na lei e não foram cumpridas. Então, aqui no governo federal, o cidadão poderá recorrer à CGU. Agora, se o cidadão ele estiver questionando a própria classificação da informação em si, olha, isso aqui eu acho que isso não cabe em nenhuma das hipóteses da lei. Essa informação que eu estou pedindo, ela não se enquadra, por exemplo, ela não se trata ali de proteção da segurança nacional, ou de relações diplomáticas, ou da segurança da presidente da República. Então, eu acho que nenhuma dessas informações aqui essa informação que eu estou pedindo não é um daqueles casos de sigilo que a lei prevê. Então, eu estou questionando a classificação. Eu vou onde?
o cidadão ele vai poder recorrer ao ministro do próprio órgão ou então para essa comissão de reavaliação de informações que, como eu disse, será composta então por ministros. Não funcionou? Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que seguir os procedimentos que já existem hoje no Brasil. O cidadão ele vai recorrer ao Ministério Público, ele vai entrar com mandado de segurança, ele vai ter que judicializar muitas vezes a questão. Hoje é esse, então, a sistemática da lei de acesso. Aqui a gente tem, então, as hipóteses de sigilo. Como eu disse, a lei, e esse foi um grande avanço, ela traz todas as hipóteses taxativas, né, um rol exaustivo de, então, critérios que poderão ser utilizados para classificação de informações. Aqui vocês podem ver questão de defesa, estabilidade financeira, a questão de projetos de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico, por exemplo, informações sobre pré-sal, pesquisa de pré-sal, coisas assim. Prazo, né, para classificação dessa informação. Aqui vocês vão se lembrar que esse foi um dos motivos que a lei emperrou tanto ali, nos finalmente da tramitação do Senado, que foi toda a discussão do sigilo eterno. Então, hoje a gente pode afirmar que, de fato, a lei de acesso à informação, ela acabou com o sigilo eterno no Brasil, exatamente porque hoje o prazo máximo de classificação de informação é esse, como ultra secreta, que é de 25 anos, prorrogável por mais 25. Então, 50 anos é o prazo máximo que qualquer documento de informação pode, então, permanecer ali fechado, inacessível à sociedade. Nós tivemos a diminuição das categorias de sigilo, né, de classificação. Nós tínhamos antes 4 categorias, e agora a gente passa a ter apenas 3, e os prazos também de cada uma delas foi reduzido. Quem pode classificar? Esse foi um avanço importantíssimo também. Antes, a legislação, então, em vigor, previa que qualquer pessoa, qualquer servidor público, independente de ter cargo de direção, assessoria superior ou não, ele podia classificar uma informação como confidencial e reservada. Hoje, diminuiu-se consideravelmente o rol de autoridades que podem classificar uma informação como sigilosa. Então, vocês podem observar que o grau mínimo, né, de classificação, que é o reservado, que é de 5 anos, apenas DAS 5 para cima poderão, em regra, classificar uma informação como sigilosa. Aqui a lei trata de toda a questão também de proteção às informações sigilosas. Então a administração passa a ter também obrigação, dever de proteger aquilo que merece ser protegido, né, aquilo que merece ficar sob sigilo. Nós temos a previsão da abertura absoluta das informações que dizem respeito à proteção de direitos humanos. Então essa aqui não poderá ser negado o acesso. E a questão dos dados pessoais não podia ser diferente também. A lei dedicou ali toda uma parte para tratar da proteção dos dados pessoais, que são dados relacionados à intimidade, à honra, à vida privada das pessoas. Então, aqui eu estou me referindo não só, claro, a dados de servidores, mas principalmente dados de cidadãos, que hoje, vocês podem imaginar o sem número de bancos de dados que estão sob a guarda dos órgãos e entidades públicas, que têm ali tudo a nosso respeito e que deverão ser devidamente protegidos. Então, essas informações de caráter pessoal, elas estão protegidas pelo prazo de 100 anos. Exceto, então, diante dessas situações que a própria lei já traz, como, por exemplo, o expresso consentimento da pessoa. A lei prevê que, no âmbito do Executivo Federal, um órgão deverá cuidar do monitoramento dessa lei. Esse órgão, possivelmente, nós ainda não temos, claro, uma regulamentação da lei, mas possivelmente será a CGU, que cuidará, então, de monitorar e capacitar os servidores, de coordenar os esforços mesmo no âmbito do governo federal para a implementação da lei. E, por fim, nós temos aqui a obrigatoriedade de, no prazo de 60 dias contados da entrada em vigor da lei, ou seja, né, a lei vai entrar em vigor início de maio, acho que daria 2 ou 4 de maio, depois de mais de 2 meses,